irmãos, boa noite. Aqui é o pastor Diego e saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de hoje, mais uma vez, me reunir com os irmãos, meditando um tema, né? O tema é a montanha russa. Vamos falar sobre essa metáfora da nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre fé. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria que você abrisse seu inário no hino 92, A Fé Contemplada. Vamos entoar esse hino juntos. Amém. Irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, pedindo a luz do Santo Espírito. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu um dom magnífico, que é a fé, a graça. E a partir, Senhor, da fé salvadora, dessa graça na qual fomos salvos, nós reconhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Senhor, nós te pedimos para que o Senhor ampare a tua igreja nesse momento difícil, para que sejamos consolados pela tua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, nós vamos continuar nossa meditação no livro Um Mês para Viver, e hoje eu gostaria de suscitar aos irmãos uma metáfora da vida, né? Que é a montanha russa. Mas antes disso, irmãos, vamos recordar algumas coisas da nossa aula passada. Primeiro, nós falamos sobre a morte, que o ser humano ele deve observar a sua vida a partir da perspectiva da morte, ou seja, ele irá morrer. Isso é universal, não é? Todos irão morrer. Contudo, a morte ela nos leva a uma outra perspectiva, a viver. Já que nós iremos morrer, então eu quero viver intensamente. E há um outro problema.
como eu viverei da maneira adequada? Nós vimos que uma parcela das pessoas busca viver intensamente a partir dos prazeres, do hedonismo. Mas nós vimos que esse tipo de vida é uma vida egoísta. Por quê? Porque esse tipo de vida, ela está ali alicerçada em aproveitar a juventude, aproveitar a vida, independente das consequências que isso possa acarretar. Eu quero ser feliz, eu quero fazer tudo que o meu coração quiser, né? Tudo que eu quiser eu vou fazer, não vou me negar a nada e eu vou realizar todos os desejos do meu coração. Meus irmãos, nossa sociedade tem vivido dessa maneira e as consequências são terríveis. Então, nós precisamos entender que ao mesmo tempo que a morte nos leva a pensar na vida, a morte também deve nos lembrar da realidade do juízo, de que de todas essas coisas o Senhor nos pedirá contas. Então, como nós devemos viver? E nós vimos que a vida adequada é a vida para a glória de Deus. Você deve viver para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos dois caminhos, né? Duas maneiras de viver aqui. A partir do Salmo 1, nós podemos ser a árvore plantada junto aos ribeiros, cujas folhas não murcham e que ao seu tempo dá o fruto. Então, você pode ser essa árvore plantada. Ou você pode ser a palha que o vento leva. Irmãos, quais são os imperativos de uma vida que é uma árvore plantada junto aos ribeiros de água? Uma vida dessa maneira, uma vida que serve à glória de Deus, é uma vida que não anda no conselho dos ímpios. É uma vida que não se detém no caminho dos pecadores. É uma vida que não se assenta na roda dos escarnecedores. Contudo, a vida segundo os prazeres, segundo o seu coração, é uma vida que anda no conselho dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores e que se assenta na roda dos escarnecedores. Dessa maneira, irmãos, dentro da perspectiva da glória de Deus, nós devemos então viver apaixonadamente. Né? Viver apaixonadamente. O que é viver apaixonadamente na perspectiva do mundo? É viver segundo os prazeres, é não se negar a nada, mas nós sabemos que isso só traz mais vazio, mais sofrimento, mais dor. O que é viver apaixonadamente segundo a glória de Deus? É sabermos que nós já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Outra perspectiva é amar completamente, é amar sem limites. Para o mundo, este amar completamente é não se importar com defeitos, com problemas, com falhas de caráter, é ter uma moral flexível, mas amar completamente para a glória de Deus é você amar a Deus com todas as suas forças, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e amar o próximo como a ti mesmo. Nós aprendemos, né? Nós vimos aula passada que nós precisamos aprender humildemente. Todos nós estamos suscetíveis a erros. Todos nós estamos suscetíveis a falhas. E nós precisamos viver na perspectiva de que se o justo me bate, é um favor. Nós precisamos estar matriculados na escola da palavra de Deus, porque ela é perfeitamente capaz de fazer o homem, não é? Perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra, como diz Paulo a Timóteo. Nós precisamos saber partir corajosamente, não é? Nos desvincular das coisas deste mundo, não é? Como Paulo vai dizer, não é? Que ele está procurando atingir o alvo, que é estar plenamente com o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que um dia o Senhor nos chamará a deixarmos as coisas dessa vida
para estarmos plenamente com Ele. Irmãos, hoje nós vamos começar a falar sobre viver apaixonadamente, mas óbvio, dentro da perspectiva da glória de Deus. Então, eu gostaria de suscitar na sua mente uma imagem, uma lembrança. Quem não gosta de parque de diversão? Se você, assim como eu, já passou dos 30 anos, você se lembra que na sua época, os grandes parques ficavam longe, ficavam lá em São Paulo, você se lembra do Play Center, né? E que na maior parte das vezes o que você conhecia por parque de diversão eram aqueles parques que montavam em terrenos grandes da cidade, que tinham roda gigante, né? Que tinham ali montanha-russa e outros brinquedos mais. Ao lembrar de parques de diversão, talvez você se recorde do sabor do algodão doce, do cheiro da pipoca, da textura da maçã do amor, e você, obviamente, como uma boa criança que foi, você vai lembrar de muita diversão nesses momentos, né? Momentos que você tinha ali, né, 10 ou menos que isso, bilhetinhos para você dividir com os irmãos e poder se divertir nesses lugares pitorescos e emblemáticos. Irmãos, nesses parques de diversão, você se recorda dos jogos, não é? Quem não aprendeu a ser um sniper, não é? Com aquelas espingardas de pressão? Quem não se aventurou a pescar na piscina? Quem não brincou na argola? Quem não tentou ganhar um bichinho de pelúcia ali naquela catraca que passava pelas caixinhas de fósforo? Irmãos, quem nunca se aventurou no barco viking? Não esses barcos vikings que você vê hoje nesses salões de aniversário, onde as crianças estão afiveladas, onde todos estão perfeitamente seguros, onde engenheiros vistoriaram os brinquedos. Não, meus irmãos. Você que tem mais de 30 anos, não é? Sabe daqueles barcos vikings com o banco descascado, com a madeira descascada, onde a maior segurança que se tinha era travar os pés, as mãos e sabe lá Deus o quê, para que você se mantivesse seguro, não é verdade? Eu sempre odiei a altura. Nunca gostei de brinquedos altos. Desde pequeno, até hoje tenho muito medo de altura e tenho histórias hilárias de vezes em que fui obrigado a atravessar algum lugar mais alto e estava ali andando como um velhinho. Mas eu me lembro da minha adolescência com os meus amigos ali em Monte Alto, me aventurando no kamikaze, não é? Ficando ali parado nas alturas por alguns segundos, não é? Meus irmãos, quem nunca se aventurou numa montanha russa? Quem nunca se aventurou numa montanha russa? Num carrinho desse sem muita segurança, mas com muita diversão. Olha essas pessoas ali, não é? Olha essas pessoas. O que elas sentem é um misto de alegria, porque ninguém foi obrigado a entrar ali, exceto os pais, satisfação e medo, não é? E medo. Irmãos, é óbvio, se você não é pai e não está acompanhando uma criança pequena, você não vai andar nessa montanha-russa. Você vai optar por essa, não é verdade? Essa montanha-russa é segura, ela tem uma altura satisfatória, por isso ela é feita para crianças. Mas o grande problema da nossa geração, irmãos, é que cada vez mais as pessoas querem essa montanha-russa. Uma montanha-russa que você também tem alegria, que você também tem satisfação, que você tem medo, mas sem risco. Uma montanha-russa virtual. Você já não viu nos shoppings, em alguns lugares, essas montanhas-russas? Você tem um carrinho, um celular que é acoplado no seu rosto e você é enganado de que está numa montanha-russa. Você engana o seu cérebro e ele faz você sentir a mesma adrenalina, mas sem o risco
de cair, de se acidentar, sem qualquer problema. Meus irmãos, nós vivemos uma sociedade onde as pessoas não querem risco, onde as pessoas têm medo de ouvir críticas, onde as pessoas se ofendem muito facilmente e onde as pessoas se arriscam muito pouco, não é? Meus irmãos, nós vivemos uma sociedade onde as pessoas sofrem da síndrome do algum dia, não é? A vida é como um passeio na montanha-russa. Por maior que seja a adrenalina, tudo acaba rapidamente. Moisés afirma, lá no Salmo 90, versículo 10, os dias da nossa vida sobem aos 70 anos ou havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Por quê? Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Em vez de nos limitar, a nossa mortalidade pode servir para nos lembrar de ser tudo o que fomos criados para ser. Você foi criado para glorificar a Deus. Glorificar a Deus. E apesar disso, você coloca ali alguns senões, como diria meu saudoso professor de grego, não é? Reverendo Daniel Manuel. Você coloca alguns senões. Um senão dizendo, olha, eu vou à igreja quando eu estiver mais desocupado. Agora a minha vida está muito atribulada, eu tenho muitos afazeres, eu estou na melhor idade para eu conquistar tudo aquilo que eu quero. Eu vou ler a Bíblia quando eu tiver mais tempo, eu vou visitar os meus irmãos da igreja quando o momento for mais favorável, eu vou fazer aquele curso quando eu tiver mais dinheiro. Não é verdade, irmãos? O grande problema é que nós buscamos a nossa zona de segurança. Olha esse desenho, pobre bonequinho, não é verdade? E que a sua coragem seja maior que o seu medo. Meus irmãos, nós falamos, algum dia eu faço aquele curso que eu tanto queria. Algum dia eu vou me dedicar mais à igreja. Algum dia eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Meus irmãos, lembre-se, agora é esse dia. Agora é esse dia. Por que deixar passar? Pegue a sua Bíblia hoje, comece lá em Gênesis capítulo 1, leia que seja um capítulo por dia, esquematize uma ordem de oração, motive os seus cultos domésticos. Você pode fazer isso, agora é o dia. Ainda mais agora em 2020, quando nós estamos nessa pandemia, estamos aqui isolados socialmente, é o momento de você ler a Bíblia, é o momento de você orar, é o momento de você fazer culto doméstico, é o momento de você estar com a sua família. Eu sei que os dias são adversos, os dias são maus, mas Deus nos deu a bênção de estarmos com aqueles que mais amamos. Então aproveite o dia. Quando as coisas acalmarem, eu faço isso, eu faço aquilo, irmãos, as coisas não vão acalmar. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, esse mundo nos reserva tribulações, as coisas não vão acalmar, as coisas tendem a se tornarem mais agitadas. Então é você que precisa organizar a sua vida. Deus nos criou para assumir riscos pela fé e para vencer os gigantes que nos paralisam de medo. Meus irmãos, eu queria convidar você a se lembrar de uma história bíblica. Lembra? Do gigante Golias e do Davi. Irmãos, se você for ali para 1 Samuel 17, 32 a 31, você vê o diálogo entre Saul e Davi. Se nós observássemos em Israel, quem tinha mais condições de guerrear contra Golias? Obviamente Saul. Mas Saul havia há algum tempo deixado a intimidade com Deus. Saul havia achado uma zona de conforto e estava propenso a ficar nela. E todo Israel, todo o exército do Deus vivo estava buscando uma zona de conforto. Olha o que Saul vai dizer para Davi: não desfaleça o coração de ninguém,
por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul, no caso aqui Davi, disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo, no caso ele próprio Davi, irá pelejar contra o filisteu. Aí Saul vai dizer o que a Davi? Contra o filisteu não poderás ir para pelejar, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Meus irmãos, obviamente, segundo os parâmetros humanos, Saul está coberto de razão. Ele é um homem ponderado, racional. Davi, você não pode guerrear contra Golias, porque você é jovem. E apesar de você ter ali protegido as ovelhas de seu pai Jessé contra o leão, contra o urso, você não é um guerreiro como ele. Meus irmãos, Saul e o exército de Israel estavam agindo com base na razão. Davi estava agindo com base na fé. Olha aqui, eu grifei essa parte do texto do Choke. Quando você age pela razão, tudo que consegue enxergar é o tamanho dos gigantes. Certo? Quando você age pela razão, eu não tenho tempo agora, eu não posso agora, eu não vou me dedicar a isso agora, você está vendo o tamanho dos gigantes, você não tem tempo, você não tem condição de ter uma vida familiar melhor, você não tem condição de ler a Bíblia mais, você não tem condição de ir no culto domingo. Então, meus irmãos, quando você age pela razão, e eu quero dizer uma coisa para vocês, todo mundo tem desculpas racionais para fazer aquilo que desagrada a Deus. Agora, se você estiver agindo pela fé, tudo o que consegue ver é como os gigantes são pequenos se comparados com o seu Deus. Ou seja, nós, assim como Davi, temos a certeza de que nós estamos debaixo da proteção do Senhor, de que o Senhor é por nós, e de que quem quiser guerrear contra a igreja de Cristo terá que enfrentar o Senhor dessa igreja. Foi isso que Jesus disse para Paulo. Paulo, por que me persegues? Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo ali no caminho de Damasco estava perseguindo a igreja, mas o noivo da igreja está na defesa dela. Nós fazemos parte do corpo de Cristo e o Senhor pelejará por nós. Irmãos, o poder de uma fé ridícula. Por favor, deixa eu explicar esse adjetivo. É óbvio que a fé não é ridícula, mas aos olhos do mundo ela é. Aos olhos de Saul, a fé de Davi era ridícula. Aos olhos do mundo, nossa fé é ridícula. Ela é insuficiente, ela é incapaz de mudar as coisas. Quantas pessoas você viu na mídia nesses últimos dias, estou falando aqui em 2020, não é? Na pandemia, dizendo que nós devemos confiar na ciência, a ciência vai responder todas as coisas. Mas, meus irmãos, você está vendo cientistas e pessoas sábias, impotentes, diante de um ser que sequer tem um núcleo celular. Irmãos, aos olhos de Saul e do próprio exército de Israel, Davi apresenta uma fé ridícula. Uma fé insuficiente. A sua fé é incapaz de vencer aquele gigante. O que diferenciou Davi dos milhares ali naquele dia foi a sua fé ridícula. Ou seja, ele ousou correr riscos. A fé ridícula é a única maneira razoável de viver. Irmãos, eu queria suscitar um outro exemplo para você. Você se lembra ali de Mateus 14? Pela quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles os discípulos, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, tem coragem, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Meus irmãos, olha a fé de Pedro. É uma fé que desafia a física, é uma fé que desafia todas as leis. É uma fé, aos olhos do mundo, ridícula.
Pedro, então, naquele momento escuro, madrugada, vento, ele desce do barco e pisa na água. Mas qual o problema de Pedro? Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" Meus irmãos, o medo, ele é muito importante para nós, porque o medo nos dá segurança. Nós não agimos de forma a arriscar nossa vida. Mas o medo não pode nos paralisar. O medo não pode neutralizar a nossa criatividade, a nossa maneira de agir. Você não pode viver pelo medo. Pedro, ele foi racional, ele viu a força do vento, ele ponderou sobre essas coisas, e isso fez com que ele se desviasse da fé. E aí ele começa a submergir, a afundar. Mas mesmo afundando, esta fé que está no coração de Pedro faz Pedro clamar por Jesus, assim como todos nós um dia clamamos: "Salva-me, Senhor". Meus irmãos, todos nós um dia estivemos afundando nos mares do mundo, no pecado, na morte, e nós gritamos: "Salva-nos, Senhor". E o Senhor fez o que, meus irmãos? Como diz o texto sagrado, e prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou Pedro, ele disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Meus irmãos, o grande aliado do medo é a dúvida. Porque a dúvida nos leva a ponderar nas coisas de maneira a racionalizá-las e a nos distanciar da magnitude de Deus. Meus irmãos, a grande herança do século XIX para a nossa cultura foi fazer de Deus cada vez mais racional e cada vez mais encaixotado em um pacote, uma equação em que ele pode ser usado apenas em momentos e por pessoas tais. Então você pode usar aquela expressão de Immanuel Kant, o grande filósofo alemão, não é? Então, a religião é importante? Ela é importante. Por quê? Porque ela leva você a fazer coisas boas à sociedade. Meus irmãos, Deus é mais do que isso. Deus é o Senhor do milagre. Deus é o Senhor da vida. Ele controla todas as coisas. Não há nada do que o Senhor não possa fazer. Jairo foi procurar Jesus, a sua filha já estava morta, Jesus fez aquela moça, aquela menina retornar à vida. As irmãs de Lázaro não queriam abrir o túmulo porque já fazia 4 dias, ele cheirava mal, mas Jesus chamou e Lázaro voltou à vida. Irmãos, não há nada, não há impossíveis para Deus, não há nada difícil demais para Deus. Meus irmãos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E porque Ele é meu pastor, Ele vai nos fazer repousar nos pastos verdejantes, Ele vai nos levar junto às águas de descanso, Ele refrigera a nossa alma, Ele guia-nos pela vereda da justiça, por amor do seu nome, e ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Por quê? Porque tu, o Senhor, está conosco, o teu bordão e o teu cajado nos consolam. Meus irmãos, nós servimos o Senhor dos Senhores. Por isso, irmãos, vamos embarcar nessa montanha russa que é a vida. Nós teremos alegria, nós teremos satisfação, nós teremos medo, mas essa é a vida. Deus determinou a trilha para você, com orientações muito claras que estão na palavra. E promete ser o supremo engenheiro, aquele que garantirá que você chegará até o final. Jesus é o autor e o consumador da sua fé. Continue correndo, olhando fixamente para Jesus. Eu gostaria que você pensasse, primeiro, se você tivesse 1 mês de vida, qual seria o seu maior arrependimento? O que você ainda não fez? Quais áreas da sua vida você sofre da síndrome do algum dia? Algum dia eu vou vencer o meu Golias. Algum dia eu vou andar sobre as águas. Em vez da montanha russa, qual seria a metáfora
que se aplica à sua vida. Gostaria de orar mais uma vez por você. Senhor, olha por cada um de nós. Aplica a sua palavra em nossos corações por meio do teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de maneira plena, vivermos completamente, apaixonadamente, Senhor. Sem os senões, sem as dúvidas e os medos. Nos livra dessas amarras, Senhor, para que possamos viver para a glória do teu santo e bendito nome. Dá-nos, Senhor, vivermos de tal maneira a olharmos apenas para Jesus, nos desvinculando do pecado que tenazmente nos assedia, nos atrapalha nessa corrida. Nos dá a certeza, Senhor, de que o Senhor já venceu a corrida por nós e que basta nós, Senhor, continuarmos nessa trajetória, porque chegaremos ao gozo, à alegria do reino dos céus. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e por todo sempre. Amém. Que Deus abençoe toda a sua igreja.